Conselho de Segurança. Will not stop and leave no stone unturned. I cannot predict where this will go, but what I can say, I fear, and this is in a general point of view, after our initial findings, is that the story will not stop here. Um ataque à democracia. Foi assim que a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, descreveu o escândalo de corrupção que levou à detenção da eurodeputada e até há pouco tempo Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili. Alegadamente, Eva Kaili, o seu marido e um ex-eurodeputado terão recebido subornos em dinheiro num esquema de corrupção relacionado com um Estado estrangeiro, ao que tudo indica o Qatar, país onde ainda está a decorrer o Campeonato do Mundo de Futebol. Bem ali ao lado, na Arábia Saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman recebeu o presidente chinês Xi Jinping, num reforço de laços económicos entre os dois países que poderá preocupar os Estados Unidos, que têm mantido ao longo dos anos um relacionamento privilegiado com a Arábia Saudita. De tudo isto vamos falar esta semana, como habitualmente com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Este é o Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. A pergunta que quase toda a gente faz é porque é que o Qatar iria subornar eurodeputados? Pois, não faço ideia. É uma boa maneira de começar. Não faço ideia. Quer dizer, eu acho que há muita estupefacção em volta deste assunto. As pessoas estão muito surpreendidas. Eu devo dizer que não estou particularmente surpreendido com isto. Porquê? Porque a corrupção, quer dizer, está muito associada à política. Não quer dizer que é inerente à atividade política, mas está muito associada e, portanto, como dizia o saudoso engenheiro Guterres, a carne é fraca e, portanto, acho que estamos aqui perante um caso de alguém que sucumbiu à tentação. Agora, há coisas que eu acho interessantes. Por exemplo, acho a condenação generalizada do Parlamento Europeu, acho muito positivo. Agora, vamos lá ver, alegadamente... A condenação, ou seja, a demissão imediata do cargo de eurodeputada, apesar da suspensão de uma... Atenção, ela continua a ser eurodeputada, ela foi expulsa. Foi expulsa do vice-presidente. Do caso vice-presidente e do Partido Socialista. Certo, mas isso, a condenação genérica acho muito positiva e ainda bem que o Parlamento Europeu... Não que isto tem implicações legais, o facto dela manter mas isto é uma imunidade. avaliação política. Ainda bem que o Parlamento Europeu não hesitou. Agora, acho que o problema, no entanto, é outro. Acho que as pessoas estão a concentrar numa coisa. Quer dizer, efetivamente, o que é que a senhora fez? A senhora recebeu dinheiro e, em troca desse dinheiro, e não sabia que tinha 150 mil euros em notas em casa. Quer dizer, acontece-nos a todos, não é? Nós também, normalmente, não damos por isso. Mas... Desculpa interromper-te outra vez, mas é mais frequente do que o habitual. O Presidente da África do Sul tinha dentro no sofá. Pois, e era meio milhão, era 500 mil. Mas acho que aqui o problema é o seguinte, vamos lá ver, no essencial o que é que aconteceu? Mais uma vez, a senhora recebeu dinheiro e em contrapartida tornou-se efetivamente uma porta-voz do Qatar, dos interesses do Estado do Qatar. Aqui o problema talvez seja um problema, não sei, de grau ou de coisa semelhante, porque não é infrequente que políticos expressem os interesses de outros países. Quer dizer, o PCP em Portugal fê-lo durante séculos, era financiado pela União Soviética durante séculos. Os partidos recebem doações, os deputados recebem doações. Os institutos confúcios na prática fazem isso, representam os interesses da China. Nós fazemos isso. No fundo, são atividades de lobby. Que é a questão... De lobby, de projeção do poder nacional. Eu, durante alguns anos, estive à frente de uma entidade, a FLAD, onde fazia isso. Quer dizer, a Fundação, o que fazia na prática era gastar dinheiro nos departamentos, neste caso, dos departamentos de estudos portugueses em universidades americanas, para quê? Para projetar o país. Portanto,
Eu acho que o problema... eu não veria problema se a senhora tivesse recebido dinheiro e o tivesse declarado. Eu penso que o problema é uma falta de transparência nestas coisas. As pessoas têm o direito de dizer que o Qatar é o maior, se quiserem, ou com a União Soviética, ou com a Rússia, ou com a China, seja o que for. O que me parece é que há uma falta de fiscalização destas coisas e há, sobretudo, uma falta de transparência. Quer dizer, estas coisas, se nós soubéssemos que a senhora estava a ser paga para dizer bem do Qatar, se calhar não ligávamos ao que dizia. E por essa razão é... Mas não deixaria de ser grave, ou seja, um pagamento a um eurodeputado eleito para influenciar em determinada forma não digo que não seja grave, digo é que europeia, acontece, ou eventualmente leis. Não digo, claro, com certeza, não estou de acordo. Mas acontece, e acontece com alguma frequência, e acontece muitas vezes de modo encaptado, quer dizer, viagens de borla, visitas de estudo, visitas de conhecimento, esse tipo de coisa. Eu acho que há aqui muita necessidade de muita transparência. O lobby, que isto na prática é uma função de lobby. Não me parece que os eurodeputados devam fazer lobby, mas se é para fazer lobby, a coisa tem de ser absolutamente transparente. E agora está a começar a haver uma análise de toda a legislação, todos os acordos realizados com o Qatar. É previsível que se comece, no fundo, a desfiar um novelo e à procura de outros envolvidos? Sim, com certeza. E ao segundo dia já se tinha chegado a Marrocos e vai continuar por aí fora, como aliás, ou acabamos de ouvir, afirma a Presidente do Parlamento Europeu. Mas é que há aqui um paradoxo. Em mais de meio século de existência, nunca ocorreram escândalos destes no Parlamento Europeu. Ou seja, o paradoxo consiste nisto. Enquanto nos Parlamentos Nacionais nós temos frequentíssimos casos de nepotismo e de corrupção e de fraude que frequentemente acabam em penas de prisão. Em Portugal, nem tanto, já se sabe. No Parlamento Europeu nunca tivemos nada disto. Aliás, no conjunto daquilo que são as 7 instituições que formam a União Europeia, nós só temos um caso desta gravidade que ocorreu com a comissão de Jacques Santer, que acabou toda por se demitir em 1999, quando uma ex-primeira-ministra francesa, Edith Cresson, que na altura era comissária, foi acusada e condenada pela prática de nepotismo. Fazer aquilo que é o mais habitual do mundo e prática comum, aliás, no Parlamento Europeu, que é contratar um amigo ou um familiar para o seu gabinete. Portanto, a questão do Parlamento Europeu começa logo por este paradoxo. Agora, como é que se explica este paradoxo? O Vasco estava a falar daquilo que é a legitimidade do lobbying. Naturalmente, o lobbying é uma atividade que está regulamentada, mas mal no Parlamento Europeu. Em Bruxelas, ao lado do edifício da Comissão, existe um edifício... Exatamente, apenas para empresas de lobbying. Para as empresas que estão acreditadas no Parlamento Europeu, segundo os dados oficiais, e o Parlamento Europeu é uma entidade que nós temos de ver, é uma entidade transhumante, ou seja, tem a sede nos Estrasburgo, vai para Bruxelas, tem lá as comissões habitualmente a reunirem, os órgãos administrativos estão no Luxemburgo, é muito caro, os seus 705 deputados são bem remunerados, porque estão nas médias altas de todos os parlamentos nacionais da União Europeia, mas o Parlamento Europeu carece apesar de ter 12 mil lobistas registados, carece de regras mais apertadas do que aquelas que existem em bom número de parlamentos dos Estados-membros. Uma das coisas que fica evidente a partir deste caso é que, como não há efetivamente uma entidade no Parlamento Europeu, um órgão do Parlamento Europeu com poder de investigação e de sanção sobre aquilo que são os contactos empresariais e em atividade de lobbying por parte dos
dos eurodeputados. Isto acontece com frequência. Aliás, estes eurodeputados que formam parte de grupos de amigos de diversos países, como há, por exemplo, está desativado, havia um grupo de amizade com o Qatar, toda e qualquer deslocação que façam, contacto que tenham a convite de país terceiro, podem o fazer sem ele ser registado a título de cidadão particular. Portanto, é a partir daqui que acontece isto. E vai acontecer mais, não por causa de esta senhora ter sido particularmente descarada não no sentido do discurso... Descuidada, talvez. Não, é um discurso descarado, mas discursos descarados deste tipo ouvem-se com frequência no Parlamento Europeu. Não há aqui nada de novo. Muitas vezes com pouca gente a ouvir. Sim, com muito pouca gente a ouvir, mas estão a ouvir os interessados, porque a nós pode-nos parecer, e às pessoas que não andam no mundo da política ou do negócio, pode-nos parecer totalmente irrelevante que um deputado ou uma deputada faça uma declaração que nos é favorável, ou numa moção no plenário, ou numa discussão pública, porque nós só podemos aproveitar essas frases, essa declaração, e apresentá-la como uma ilustração do bem fundado das nossas atividades empresariais ou opções políticas. Portanto, aquilo que para nós é coisa de nada, um discurso retórico no Parlamento Europeu, do ponto de vista de quem é objeto deste discurso, pode ser importante e pode valer dinheiro. A maior parte das pessoas não tem essa percepção, mas é assim que funciona o mundo dos negócios. E agora o Parlamento Europeu tem poderes que não tinha. Não é tão agora. Isto tem a ver desde a adoção do Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 2009, portanto já tem mais de uma década, e em que o Parlamento Europeu, entre os seus poderes, passou a ter poderes muito mais vastos em relação ao orçamento da União Europeia. Ou seja, o Parlamento Europeu é uma entidade que não tem iniciativa legislativa, ou seja, um eurodeputado não pode apresentar um projeto de lei. Agora, tem uma capacidade de vistoria e de debate que se tornou cada vez mais relevante. E aqui é que a porca torce o rabo. E não é por acaso que, imediatamente a seguir à divulgação deste caso, que acontece precisamente na altura do Mundial de Futebol, ficaram congeladas duas votações que estavam aprazadas para esta semana no Parlamento Europeu. Uma, o aumento para 90 dias da concessão de vistos, isenção de vistos a cidadãos do Qatar e também dos Emirados Árabes Unidos, e a segunda, aqui mexe com dinheiro, e muito dinheiro, um acordo aéreo entre a União Europeia e o Qatar. Portanto, há dinheiro porque há influência e porque há poder no Parlamento Europeu. E eu vou pegar na expressão que estavas a usar há pouco, do aproveitar. Quem está a aproveitar também toda esta situação são os líderes de partidos mais à direita, como Marine Le Pen e Viktor Orbán, que se apressaram no fundo, não é a aplaudir, mas... Fala da hipocrisia, não é? A gozar com a hipocrisia do Parlamento Europeu, que ao longo dos anos tem exercido sobre eles, ou imposto sobre eles determinados padrões, e que depois se vê confrontado com um escândalo de corrupção desta dimensão. Pois, não, há algumas coisas, por isso é que eu comecei por dizer que acho que não devemos estar chocados que há um caso de corrupção, porque há casos nacionais, há casos em todos os setores da sociedade, portanto é natural que o haja, não estou a dizer que é uma coisa positiva, mas é natural que o haja. E num Parlamento Europeu com esta dimensão poderá ser ainda pior? Não sei, porque paga-se bem aos... Não é só uma questão das remunerações, como disse há pouco o João, quer dizer, é também as pensões, as reformas, quer dizer, os eurodeputados, de facto, nem sequer podem invocar, quer dizer, como justificação que ganham mal. Estão pagos ao nível de Singapura, que paga bem aos seus governantes e aos seus eurodeputados. Desse ponto de vista, quer dizer, nem se pode dizer, coitados, ganham um pouco e sofreram de rendimentos de outras formas, uma coisa assim. Quer dizer, esse tipo de justificação, nada disso existe. Agora, há algumas coisas curiosas, quer dizer, eu por acaso acho que estas votações, quer dizer, as políticas, os vistos ou a isenção de vistos, acho que até é muito positivo. Quer dizer, o problema é,
eu penso também alguns dos ataques ao Qatar ultimamente resultam de uma coisa. Quer dizer, você não pode esquecer que o Qatar está há anos sob embargo, não é? Porque os seus vizinhos estão a conduzir, a definir uma tentativa de isolar o Qatar por causa de questões de política regional. Eu não me... Que levantaram há relativamente pouco tempo, Sim. na prática. Portanto, não me choca que algumas destas informações possam ter vindo de alguns desses regimes ou de outros regimes próximos desses países. Porquê? Porque há uma reação muito interessante, aliás, que é o que eu acho mais interessante no meio disto tudo, que é a reação da Roberta Metsola, da Presidente do Parlamento Europeu, que disse que caracterizou o que estava a acontecer como Um ataque à democracia, não é? um ataque à democracia. Ou melhor, não, ela por acaso até disse uma coisa pior, ela disse que a democracia estava sob ataque. Portanto, dá o ar de que é uma coisa mais... E ela sabe do que fala, porque ela é de Malta e em Malta nós temos um dos escândalos maiores dos últimos anos relacionados com atos políticos, com assassínio de uma jornalista, envolvimento de membros do governo e por aí fora. Continua, desculpa, Vasco. Não, ainda bem que disseste isso, porque parece-me que era essa a ligação que ela estava a fazer. E julgo que estava a apontar o dedo para a Rússia, mas não tenho a certeza. Mas estava a apontar o dedo para alguém. E, portanto, foi ela na prática com esta afirmação que empola esta questão, porque o que poderia ter dito a Presidente do Parlamento Europeu poderia ter dito, bom, isto é um caso de uma senhora, obviamente corrupta, etc, etc, o caso morre aqui. Não, ela diz que isto é o exemplo da democracia sob o ataque. Portanto, há qualquer coisa de mais, ou pelo menos a afirmação dela leva-nos a crer que há aqui qualquer coisa de mais que envolve estes meandros. E há também uma sensação de impunidade. Não, e é uma questão de legitimidade de todas as instituições europeias por causa dos processos que estão a ser movidos de forma muito correta, apesar de ter uma extraordinária dificuldade política, dois países que têm, como se afirma no linguajar da política europeia, atentado contra os fundamentos do Estado do Direito, a Polónia e a Hungria. E Viktor Orbán gozou até com esta situação. Só que é preciso não esquecer que o primeiro-ministro húngaro viu mais de 12 mil milhões de euros congelados, apesar do acordo que foi conseguido com parceiros europeus, precisamente por causa dos problemas que tem tido com as instituições europeias, por não só casos de corrupção e nepotismo flagrante na Hungria, mas também de manipulação de meios de comunicação social e do sistema judiciário, coisa que, sobretudo no caso do sistema judiciário e dos órgãos de comunicação, também é patente na Polónia. Portanto, há aqui esta questão do Parlamento Europeu, para além deste aspecto do ataque à democracia, que o Vasco acaba de sublinhar, tem também a ver com isto, com a legitimidade das instituições europeias, que a nível de são opacas, mas a nível da lisura legal dos processos, elas têm um excelente desempenho ao longo dos últimos anos. E casos destes, como foi o caso da Edith Cresson, põem tudo isso em causa. Ali perto do Qatar, na Arábia Saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman recebeu o presidente da China, Xi Jinping. 王公军乐团奏中沙两国国歌。 Numa visita de Estado de vários dias, que culminou na assinatura de vários acordos, as duas partes pretenderam mostrar aqui uma nova era de parceria entre os dois países. Xi Jinping tentou mostrar também aqui que o valor da China como o maior consumidor de petróleo do mundo e como pode também contribuir para o crescimento da região, da Arábia Saudita, nas áreas da energia, da segurança e da defesa. Neste contexto também de tensão que existe entre os Estados Unidos e a China, esta visita, obviamente, que preocupa Washington. Eu acho que esta visita, que bom rigor, foi uma cimeira de vários países árabes, não só. Mas esta visita foi provavelmente uma das coisas mais importantes que aconteceu este ano, provavelmente tão importante quanto a guerra da Ucrânia, por várias razões.
A relação que os americanos têm com a Arábia Saudita, que vem dos anos 40, da Segunda Guerra Mundial, há assim, um célebre encontro entre Franklin Roosevelt e o rei Abdullah Aziz Saud, na altura, que se reuniram num navio e estabeleceram esta parceria. E na prática a parceria era o quê? Era os sauditas garantiam o fornecimento de petróleo a preço acessível e regular, e os americanos proporcionavam uma garantia de segurança à Arábia Saudita. Portanto, isto desde, portanto, estamos a falar, esta reunião ocorre na sequência de Yalta, do encontro de Yalta, portanto, até aos nossos dias, esta foi a parceria chave dos Estados Unidos. Quer dizer, esta parceria, a aliança com a Arábia Saudita, que teve momentos muito interessantes com os Mujahideen no Afeganistão e outros, mas no Kuwait, subsequentemente, mas esta parceria era a raiz de toda, era o pivô, melhor dizendo, de toda a política externa dos Estados Unidos na região. Desculpe-te, só para acrescentar, há ainda mais duas outras vertentes que havia na altura. A aliança com o Shah do Irão e a aliança com Israel. Uhum. Sim, mas a com Israel é um bocadinho posterior, aliás, Israel é criado posteriormente, mas é posterior, o bom relacionamento com Israel é posterior e com o Shah, obviamente, desde 79, não é assim. Portanto, esta era a relação-chave. Bom, a questão aqui, tu disseste agora uma coisa interessante, que os chineses vão comprar o petróleo, etc., mas vão fazer uma coisa muito mais importante. Vão proporcionar à Arábia Saudita tecnologia moderna da próxima geração para a Arábia Saudita fazer a transição para o pós-petróleo, que é uma coisa que o Ben Salman, o MBS, não é, como se diz, que está na agenda dele. Resumidamente, antes de passar aqui a bola ao João, eu diria duas coisas. Primeiro, que isto é uma grande vitória para a China. Mostra que a China é um player e está a retirar a Arábia Saudita da órbita, digamos assim, dos Estados Unidos. Largamente quem tem culpa desta situação é Biden, e se quiseres podemos falar com isto, porque isto é um desastre. Biden é um desastre, isto é mais um exemplo do desastre. Calma. É um desastre, está mais uma vez à vista. E a outra coisa é o seguinte, esta viragem da Arábia Saudita não teria sido possível, julgo eu, se Mohammed bin Salman não tivesse seguro no seu poder. Isto é, houve, a meu ver, uma consolidação do seu poder e é isto que lhe permite fazer esta abertura à China. Que esteve muito tremido depois do assassinato de Khashoggi, do jornalista saudita, em Istambul, no consulado da Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita poderá até identificar-se mais com a China numa série de políticas e posições com os próprios Estados Unidos? Apesar e escapou à maior parte das pessoas o sublinharem também esse aspecto, no comunicado conjunto fala-se da necessidade de combater o fundamentalismo islâmico, não é utilizada a expressão, mas formas de terrorismo e radicalismo que podem afetar os dois países. O que significa que, uma vez mais, Pequim continua a ter por parte dos Estados Árabes sunita cobertura para a repressão que pratica no Xinjiang sobre a população muçulmana sunita uigur, e por outro lado tem algo de profundamente irónico, conhecendo-se a ligação de grandes grupos fundamentalistas islâmicos sunitas que agem, aliás, contra a China, a partir, por exemplo, do Afeganistão à Arábia Saudita. Mas, dito isto, o que é importante é perceber também porque é que esta aliança fundamental, como o Vasco bem referiu, se foi desvanecendo ao longo do tempo. É porque isto tem a ver também com aquilo que foi a revolução tecnológica da autossuficiência do petróleo e em gás natural por parte dos Estados Unidos e a mudança dos fluxos de exportação de petróleo e de gás natural
dos países do Golfo no sentido da Ásia. Atualmente, 75% das exportações de petróleo da Arábia Saudita dirigem-se para países asiáticos. Para os Estados Unidos é apenas 5%. Ou seja, do ponto de vista de exportação, os Estados Unidos desapareceram para A Arábia Saudita é o maior exportador e a China o maior importador. E a China é o seu maior importador. Há naturalmente esta relação e há depois, agora cada vez mais ampliada, o papel do Qatar no fornecimento de gás natural liquefeito. Portanto, a partir do momento em que houve esta mudança, houve uma autonomia política e algo que não vem de Biden, é bastante anterior, apesar de as coisas nos últimos anos terem atingido um ponto muito baixo na relação, porque Biden cometeu um erro ao afirmar que iria estigmatizar Mohammed bin Salman a partir do momento em que ficou provado que ele era responsável pela ordem de assassinato de Khashoggi no consulado na Turquia, quando obviamente a importância como aliado da Arábia Saudita nunca permitiria uma coisa dessas. Há coisas que se podem dizer no recato dos gabinetes ou através de canais diplomáticos ou paradiplomáticos, mas que quando se dizem em público têm um peso grande. E como nós ouvimos... E isso é alguma coisa que Mohammed bin Salman nunca vai ouvir de Xi Jinping, que é uma interferência direta nos assuntos internos. Exatamente, e houve até a encenação da recepção a Xi Jinping com um estilo grandioso que foi negado na última visita a Biden, que se saldou por um fracasso, que é o acordo que foi celebrado entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais que inclui ainda a Rússia, de não reduzir a produção para manter os níveis de petróleo a um preço mais elevado do que aquilo que pretendem os Estados Unidos por causa desta relação com a Guerra do Golfo, a Guerra da Ucrânia e a tentativa de reduzir os rendimentos russos nas vendas de petróleo. E esta cooperação restringe-se não apenas a estas áreas, mas também, o Vasco já referiu, à área da alta tecnologia, sobretudo com fornecimentos chineses da parte de inteligência artificial, também da tecnologia de mísseis balísticos, apesar de se saber pouco sobre isso é algo que está no segredo dos militares, e sobretudo porque estabelece um patamar de relação que é novidade. Não só a China passou, a partir nos últimos 20 anos, a estabelecer-se como um agente de influência com interesses muito próprios na zona do Golfo Pérsico, que já começam a ultrapassar aquilo que é o mero fornecimento de matérias-primas, do petróleo e do gás, como também passou a ser grande investidor. Os investimentos chineses, sobretudo na área da construção, na Arábia Saudita, no Qatar, nos Emirados Árabes Unidos, são muito, muito significativos e estão cobertos por aquela manta ideológica do processo de globalização à chinesa, da Rota da Seda. Portanto, só que isto é um problema. A Arábia Saudita depende do guarda-chuva de segurança norte-americano e não há volta a dar a isto. Por enquanto. Mas não vai conseguir. É o problema. Mas será possível Joe Biden recuperar esta relação? Não, eu acho que não é. Quer dizer, nem ele, nem a ninguém. Presumo eu nos Estados Unidos. Não sei. Talvez Trump. Vamos lá ver, este é um negócio bilateral de 30 mil milhões. É uma coisa absolutamente colossal, é o maior negócio bilateral da Arábia Saudita. Agora, o João tem razão num certo sentido, quer dizer, há clivagens estruturais que têm vindo a enfraquecer o relacionamento. Mas as coisas não começam com Trump, começam na prática e a bom rigor com Obama. Com Obama. Não é? Com a viragem para o Pacífico. Com a viragem para o Pacífico e com a abertura que Obama faz ao Irão e através do acordo nuclear. Quer dizer, o acordo nuclear celebrado pelo Obama é aquilo que leva a uma coisa muito importante. O que é muito importante numa relação é, obviamente, a confiança, não é? E a confiança começa a ser minada por Obama sobretudo por causa do acordo nuclear. Trump recupera essa relação, quer dizer, a coisa francamente corre muito bem a política de Trump no Médio Oriente,
corre muito bem com os acordos que foram celebrados e com a relação bilateral. Trump era muito popular, foi muito popular, desenvolveu uma relação fantástica com a Arábia Saudita, mas fazia, claro. E depois, a outra coisa que Trump tinha alguma sensibilidade para o papel da Arábia Saudita na economia mundial, sobretudo através da produção de petróleo. Chega Biden, que adota uma atitude de profunda hostilidade durante a campanha eleitoral, aliás, portanto, anterior à chegada da Casa Branca, e quando se dá a morte do jornalista que o João referiu, quer dizer, Biden vai um bocadinho mais longe, João. Ele não diz, ai que chatice, que pena e tal. Não, ele chama-lhe um assassino, diz que é um Estado pária, é uma série de coisas. E depois é recebido na Arábia Saudita, onde vai pedir o aumento da produção para estabilizar preços. E aí os sauditas dizem, bom, era o que mais faltava agora, não é? Agora, o João tem razão no sentido em que os Estados Unidos ainda são muito importantes no que diz respeito à garantia de segurança, mas crescente menos não são tão importantes como foram no passado, porque a China e a Rússia, ao desenvolverem os BRICS e ao desenvolverem esta triangulação, não é? China, Rússia, Irão, estão de facto a condicionar a Arábia Saudita. Estão a abrir margem de manobra. E os americanos, ou pelo menos Biden, a ideia de Biden era que a economia verde, a energia verde, tudo isto, não é? A transição pós-fósseis, significava que os americanos deixariam de ter interesses estratégicos no Médio Oriente, leia-se na Arábia Saudita. Portanto, isto é uma escolha que eu acho que os sauditas estão a fazer. Não é... Nunca foi assim tão brutal, aliás, porque a presença norte-americana com a sua base naval e com a 5ª Esquadra no Qatar é absolutamente relevante. No Bahrein. E quando vier a hora da verdade algum confronto com o Irão, aí se verá que é a China que tem de fazer o equilíbrio entre o interesse com a Arábia Saudita e com o Qatar e o interesse que tem com o Irão, que é também seu parceiro, não só do ponto de vista militar, mas também a nível de fornecimento de petróleo. Portanto, o número de jogadores é sempre muito grande. Abriu-se mais o jogo com a entrada de russos e americanos, apesar de os interesses serem totalmente divergentes, coincidirem por vezes num aspecto e divergirem completamente noutro, como aliás se viu até pelo comunicado final da cimeira entre Xi Jinping e os Estados do Conselho do Golfo e da visita de Estado propriamente dita à Arábia Saudita. E temos que passar agora às sugestões. João, queres começar tu esta semana? Sim, vou começar por uma coisa de jornalistas, por um livro, e é um livro de um grande amigo meu, de Luís Pinheiro de Almeida, chamado Viagens no Tempo. É editado pela Documenta. Eu aconselho vivamente porque tem histórias de tudo que são manias, disparates e outras situações caricatas em que se envolvem os jornalistas, mas também ao longo de mais de 40 anos de carreira do Luís Pinheiro de Almeida, que teve lugares de destaque nas agências noticiosas portuguesas, na antiga ANOP, na atual Lusa. Ele conta histórias que são muito o sinal dos tempos. Por exemplo, começa por contar logo em 1970, ainda não estamos na fase jornalística dele, ainda não tinha começado, aquilo que é a gravação do álbum Traz Outro Amigo também, em Londres, e uma história muito interessante entre o Zeca Afonso e o Caetano Veloso, que na altura estava exilado em Londres, e como o Zeca Afonso contribuiu para desbloquear um bloqueio criativo do Caetano Veloso, e de onde saiu a música do London, uma velha canção muito conhecida desse período. Ficamos também a saber como é que era possível ser um elemento que está-se a prestar o serviço militar no COPCOM e ir cobrir um dos seus primeiros trabalhos como jornalista a independência de Angola. Ou percebermos também porque é que o general Ramalhianes, Presidente da República, fazia tantas viagens oficiais
com o Hércules 130. Estas histórias todas trazem muito o espírito da época. O livro está misturado com montes de depoimentos de jornalistas e ex-jornalistas que são bastante reputados na praça e é recomendável para perceber como é que funciona por dentro a profissão. Portanto, o livro que recomendo é este, Viagens no Tempo, da Documenta, aqui, editora de Lisboa, de Luís Pinheiro de Almeida. Vasco? Pois eu estava aqui a pensar, não me lembro do presidente Yanes ter ido ver futebol de Falcon, mas pronto. O meu livro... E podes perceber a relação. O próprio presidente Yanes tem um depoimento para este livro em que explica porquê ir no C130. Estou intrigado. Bem, o meu livro é relacionado com o Médio Oriente, é no fundo a autobiografia de Benjamin Netanyahu, chama-se Bibi My Story, acaba de sair e tem 2 ou 3 particularidades. Portanto, para além de ser a versão de Netanyahu sobre a sua vida, carreira política, e é uma vida pessoal, familiar, muito rica. Tem 2 particularidades. A primeira é que é relativamente honesta, quer dizer, é um espelho de como o poder é exercido. Isto é tipo um manual de como exercer poder, porventura pelo primeiro-ministro mais bem-sucedido da história de Israel e do mundo ocidental. E a segunda coisa, e não é irrelevante, é um livro muito bem escrito. O homem escreve bem, de facto. Muito bem, o Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está também já a última edição da sábado, na capa com uma reportagem sobre António Horta Osório. Como habitualmente, pode ouvir-nos no site da sábado e também nas plataformas habituais do Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.